Domingo, dia 23 de novembro de 2025. Espero encontrar a todos muito bem, descansados, prontos para me ouvir. E já vou adiantando. Sei que todos vocês estão abatidos, chateados, tristes, aborrecidos, assim como eu estou. É como que se de repente, nesse momento, não tivéssemos aquela luz no fim do túnel para nos apegarmos, né? A impressão que se dá é que o jogo acabou definitivamente. Não vou ser aquele otimista, cheio de blá blá blá, querendo dizer que o jogo não acabou e que nós vamos virar a mesa e que amanhã ou depois tudo vai mudar. Não. O jogo é bruto, é violento, mas sim, a esperança é a última que morre. Até porque quem decide o nosso futuro é Deus Todo-Poderoso, não é um ministro de toga, né? Claro que o jogo ficou mais difícil agora. Claro que a esquerda está tentando mostrar que o Brasil agora mudou. Estão festejando, né? Comemorando, fazendo piadas contra Jair Bolsonaro, tentando acreditar que nós conservadores agora também acreditamos que ele cometeu algum ato ilícito, quando na verdade a única certeza que nós temos é que quem praticou o crime e foi preso hoje ocupa o Palácio do Planalto. Muito bem, diante disto eu quero dizer aos senhores o seguinte: o que aconteceu ontem foi o passo mais ousado que foi dado quando resolveram dar ordem de prisão definitiva para Jair Bolsonaro. Definitiva não, preventiva. Porque ainda não foi homologada a prisão definitiva. Eles dizem que é preventiva porque Jair Bolsonaro poderia fugir, tentou fugir. Aquela vigília programada por Flávio Bolsonaro foi para despistar, porque naquele momento o nosso presidente estava tentando romper sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Muito pouco criativo, a meu ver, não? Eu acho que se o presidente quisesse realmente romper, seria mais fácil tentar cortar a cinta da tornozeleira, né? Qualquer coisa assim, mas ferro de solda. Enfim, tudo isto são notícias dadas pela imprensa esquerdista com exclusividade. Não vou bater o martelo dizendo que acredito no que foi dito, até porque no dia 21, sexta-feira, a Polícia Federal já havia pedido a prisão de Jair Bolsonaro, o PGR Paulo Gonet já havia concordado, né? Ou seja, a ordem de prisão já havia sido pedida, só faltava o ministro sancionado assinar. O que aconteceu às 0h08 do sábado, início da madrugada. Depois veio a conversa que a prisão se deu porque ele estava tentando fugir. A história não bate, não é dessa maneira. A filmagem que saiu com exclusividade do portal Metrópolis, né? Sempre eles, mostra apenas uma perna com uma tornozeleira ali meio que derretida. Era a perna de Jair Bolsonaro de fato? Não sabemos. Não mostraram o rosto dele. Era a voz de Jair Bolsonaro? Não sabemos. Tudo por conta da imprensa. Fato é, meus amigos, que prenderam Jair Bolsonaro. E quanto a isso, não existem dúvidas. Hoje pela manhã, Michele Bolsonaro o visitou. Os médicos de Jair Bolsonaro já saíram de São Paulo antes da hora do almoço, rumo a Brasília, né? E já fez audiência de custódia, vai permanecer preso preventivamente em uma sala lá na Polícia Federal. Depois não se sabe se vai para um presídio militar, se vai ficar na Polícia Federal, se vai para a Papudinha. Fato é que, segundo o regimento do Exército Brasileiro, um prisioneiro militar tem que ser preso em um ambiente militar.
não em um presídio comum. Mas no Brasil hoje em dia, tudo quem decide é uma única pessoa. Mas essa pessoa não escapou de críticas, porque o segundo homem mais forte do Departamento de Estado americano escreveu em seu Twitter, na sua rede X no dia de ontem, que aquele ministro sancionado é um violador de direitos humanos. Palavras de Christopher Landau. Não é o Paulo Alves que está dizendo. Porque vocês sabem como a coisa funciona. Mas a gente pensa. Mas ele disse então que ele é um violador dos direitos humanos e expôs o Supremo Tribunal a uma vergonha internacional além do descrédito. Por quê? Porque desrespeitou normas tradicionais de autocontenção judicial e porque politizou de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política do Brasil. A provocativa é desnecessária, e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é a prova disto. Ou seja, essa prisão foi desnecessária. Porque ele já estava em prisão domiciliar, sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para seu poder. Ok, essa é uma manifestação do número 2 do Departamento de Estado americano. E ontem mesmo, o presidente Donald Trump foi perguntado por repórteres sobre o que ele pensava sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Notícia que ele ainda não havia recebido, até se espantou quando soube, na hora. E disse que isto era uma notícia muito ruim. Era uma notícia muito ruim, repetiu ele, sem dar mais detalhes. Ok. Fato é que pela primeira vez os Estados Unidos, de forma pública, oficial e direta, classificam um ministro da Suprema Corte Brasileira como violador de direitos humanos, ameaça à democracia, alvo de sanções internacionais e exemplo de juiz sem qualquer limite de poder. Não é uma mensagem de rede social simplesmente reclamando sem um motivo forte, evidentemente, mas não é só uma mensagem. Não é nem mesmo um relatório vazado de bastidor. É a máquina institucional americana carimbando, por escrito, aquilo que o brasileiro comum já vinha sentindo na pele há anos. Mas era obrigado a negar em voz alta para não ser esmagado pelo próprio sistema que diz protegê-lo. Esse episódio, meus amigos, não nasce de um surto repentino de lucidez democrática. Principalmente em Washington, Nas engrenagens do poder americano, o que chamam de democracia, quase sempre é só um outro nome para interesse estratégico. E o Brasil, há algum tempo, deixou de ser apenas um país periférico e virou um campo de teste para um novo tipo de controle político. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. No Brasil, o que acontece não é mais uma ditadura clássica de farda, como ocorre na maioria dos países. A ditadura no Brasil de hoje é elegante, usa toga, sustentada por manchetes, algoritmos e censura travestida de defesa institucional. O Supremo brasileiro ofereceu ao mundo um protótipo perfeito de um regime onde um único magistrado pode censurar, prender, investigar, acusar e condenar sem freios, sem contrapesos, sem vergonha alguma. A prisão de Jair Bolsonaro entra nesse contexto como a peça mais simbólica de todo o enredo. O sistema
tenta vender a ficção de que se trata aí de um ato jurídico, técnico, uma consequência natural de investigações, né, isentas de qualquer interesse, fruto de um processo regular, imparcial e legítimo. Mas a sequência dos fatos, a cronologia, o timing, os discursos, as comemorações veladas e a preparação psicológica da opinião pública escancaram outra coisa. Jair Bolsonaro não foi encarado como um réu, mas como um obstáculo. Não se tratava de aplicar a lei, mas de remover o único nome capaz de organizar resistência, uma resistência real contra o arranjo de poder que se consolidou no país. O sistema tem medo de que Jair Bolsonaro pode conseguir no efeito político brasileiro. Eles possuem muito medo do que Jair Bolsonaro representa, não apenas no Brasil, mas no xadrez internacional, porque ele simboliza o campo conservador, um polo de oposição ao globalismo, que é o que conta nesse jogo, um ponto de conexão com movimentos que contestam a submissão cega a organismos multilaterais. Uma figura que fala diretamente com o eleitor comum, sem pedir autorização à imprensa, sem filtro, sem editorial preparado, sem bênçãos de supostos especialistas. Para os donos do tabuleiro, isto é imperdoável. Um político que transborda os limites institucionais tradicionais e fala com as massas de uma forma direta. Então, ele é, na lógica desse sistema, muito mais perigoso do que qualquer corrupto profissional domesticado. A justiça brasileira, aparelhada por esse modelo de poder ilimitado, passou a atuar como o braço jurídico de um projeto político e ideológico. Não é coincidência que os rigores extremos caiam sempre sobre o mesmo lado do espectro político. Enquanto os opositores ao governo atual são tratados como ameaça existencial, aliados do regime são poupados, relativizados, reinterpretados, reescritos em sentenças criativas. Eles nunca são culpados de fato. São meras gafes, acidentes. Não se trata apenas de uma justificativa seletiva, é uma justiça orientada. O Supremo deixou de ser guardião da Constituição há muito tempo e passou a ser o editor da realidade, cortando, censurando e reescrevendo o próprio conceito de liberdade de expressão conforme o interesse do momento. Quando os Estados Unidos decidem sancionar o ministro de um Supremo Tribunal, por exemplo, eles não estão fazendo isto como um gesto moral em defesa da humanidade. E, pelo contrário, estão no fundo admitindo que o Brasil ultrapassou a linha que separa um Estado de Direito, mesmo capenga, caindo pelas tabelas, de um sistema de controle autoritário sofisticado. Os Estados Unidos estão sinalizando com isso que a perseguição a Jair Bolsonaro e a direita brasileira no todo ultrapassou o limite do razoável e entrou na zona de perseguição política aberta, ainda que mascarada por termos técnicos, pareceres volumosos e decisões aí revestidas de linguagem jurídica, né? Segundo o filósofo alemão, de acordo com o registro britânico, como que se isto nos interessasse e que isto pudesse justificar as arbitrariedades. Diante disso, meus amigos, a prisão aí de Jair Bolsonaro não pode ser lida como um evento isolado, nem como um simples desdobramento processual. Ela é, na essência, digamos assim, a culminação de uma estratégia desmontada. De uma estratégia
que inclui desmontar a liderança, desmoralizar o símbolo, desencorajar a base, que é o ponto forte da imprensa. Jogar a população contra Jair Bolsonaro. O objetivo não é apenas punir o homem, é produzir efeito pedagógico em milhões de pessoas que enxergam em Jair Bolsonaro um ponto de referência. E o recado é claro: se o sistema consegue encarcerar o principal líder da direita, ele consegue também esmagar qualquer um. E o medo é a ferramenta principal. O Supremo é o veículo que se utiliza dessa ferramenta. A narrativa democrática passa a ser o quê? A embalagem para que o povo acredite que aquilo é necessário. Agora, o cinismo é completo, principalmente quando as mesmas instituições que derrubam portas de madrugada, censuram perfis, mandam prender por opinião e tratam adversários como inimigos internos, têm a ousadia de vender ao mundo como defensoras da democracia. A ideia de defensores da democracia. A imprensa, cúmplice como sempre, cumpre com seu papel, né, de coro oficial. Repete rótulos, desumanizam, principalmente o alvo predileto. A imprensa oculta os excessos, ignora as contradições e transforma uma operação de perseguição em espetáculo moral. Fico imaginando como seria assistir ao programa, se é que ainda existe, Fantástico, no dia de hoje. Coisa que eu não faria em hipótese alguma e aconselho a ninguém a fazer, porque deverá ser realmente de embrulhar o estômago, né? Agora, ao mesmo tempo, quando surge aí a reação internacional, o sistema veste a máscara de vítima. Ela acusa ingerência, fala em ataques à soberania e tenta transformar quem denuncia abusos em inimigos do Brasil, como se o país fosse propriedade privada de meia dúzia de burocratas, principalmente os de toga, né? Na prática, o que os Estados Unidos fizeram ao sancionar aquele ministro foi rasgar o verniz. Não porque sejam moralmente superiores, mas porque o grau de abuso ficou grande demais para ser ignorado. Tanto é que, para vocês terem uma ideia de comparação, hoje, dia 23 de novembro, é aniversário do assassinato de John Fitzgerald Kennedy lá nos Estados Unidos. Até hoje, quase 70 anos, né? Não se sabe quem foi o mandante. Não se sabe quem mandou matar. O que mostra que o Deep State, ele funciona em qualquer lugar do mundo. Mas, bem ou mal, sabemos e conhecemos a diferença entre uma verdadeira democracia que ainda existe nos Estados Unidos e a democracia aqui do Brasil. Porque quando um juiz sozinho concentra poderes de inquisidor, censor, investigador e executor, quando o alvo preferencial é sempre o mesmo campo político, e quando a narrativa de proteção à democracia serve de desculpas para esmagar qualquer dissidência, fica muito difícil sustentar diante ao mundo que o que se passa no Brasil é normal. E nesse contexto, a prisão de Jair Bolsonaro deixa de ser um ato jurídico e se revela pelo que é, um ato exclusivamente político, típico de regimes que temem mais a oposição do que o próprio crime. Eles temem mais a crítica do que a corrupção. Temem muito mais a rua do que o próprio abismo que estão cavando. Sim, porque eles estão cavando um abismo. Mas a militância não se deu conta disso. Eles estão acreditando que só a direita é que vai pagar o preço. Que só os conservadores é que pagarão o pato. E não se dão conta que eles estão no mesmo barco. Sentado do lado esquerdo, evidentemente. Mas quem está pilotando o barco é o mesmo.
Aquele que é vítima, aquele que é inquisidor, que julga, que determina a pena, é o mesmo piloto. Se o barco afundar, afunda com todos. Mas ele se salva primeiro, ou pensa que se salva. O sistema brasileiro, blindado aí pelo Supremo Tribunal, sem freios e por uma imprensa militante, acreditou que conseguiria transformar Jair Bolsonaro em um pária interno e externo, e que ele se tornaria irrelevante para o povo. Ele de engano, não conseguiram. Eu já falei em vídeos anteriores, tenho certeza que a esquerda preferiria que Jair Bolsonaro tivesse fugido, para jogarem nele a pecha de covarde, traidor, que abandonou os presos do 8 de janeiro, que pensou só nele, está vivendo no bem bom. É isso que a esquerda queria, porque para eles é muito melhor desmanchar a imagem criada por Jair Bolsonaro do que deixá-lo preso, porque preso ele vai se transformar possivelmente em mártir, porque não sabemos o que vem pela frente. E nós sabemos que aqui fora a verdade pode demorar, mas ela aparece. Ela tarda, mas não falha. Agora, quando a sanção vem de fora, quando o rótulo de violador de direitos humanos atinge o próprio arquiteto dessa perseguição, o jogo muda de escala. O que antes era denunciado como exagero, teoria conspiratória ou choradeira de derrotados, começa a ser reconhecido como problema estrutural. E a partir desse momento, não é mais possível esconder que a verdade, o verdadeiro risco, digamos assim, à democracia, não está em quem foi preso, mas está em quem prende. E é isto que o povo precisa entender. É por isso que o povo tem que se preparar. Nós já sabemos há muito tempo, mas essa militância de esquerda não acredita nisto. Eles ainda confiam que quem preparou tudo isto é sim a muralha da democracia. Eles vão descobrir que essa muralha vai ruir. Simples assim. Então, meus amigos, como eu falei logo no início do vídeo, eu sei que estamos todos nós desanimados, perdemos parece que aquela gana de continuar lutando, porque é óbvio que nós sentimos o golpe. Se nós não sentíssemos, que raios de defensores da democracia seríamos? Que raios de defensores do bolsonarismo seríamos? Porque que as pessoas precisam colocar na cabeça que ser bolsonarista não é crime algum. É uma ideologia política, assim como a esquerda tem as ideologias delas. Por isso que eu sempre falo, ninguém deve ter vergonha de se colocar como bolsonarista. Sei que a maioria das pessoas preferem não abrir a boca para não criar desentendimento familiar, com os amigos. Até concordo, não vamos sair por aí arrumando encrenca. Mas se alguém ao seu lado buzinar a favor do Inácio e falar mal de Bolsonaro, eu acho que cai muito bem você defender aquele que está sendo acusado. Porque senão, de que vale a pena imaginar uma luta daqui por diante, se nós estamos vendo o que está acontecendo? Não é? É muito importante prestarmos atenção e não ficarmos caindo nesta luta errada. O que eu diria de luta errada nos dias de hoje? Qual vai ser a próxima manifestação? Vai ser dia tal, às 2 da tarde na Avenida Paulista, às 10 da manhã em Copacabana. Há muito tempo eu venho dizendo isso, muitos já diziam também, que essas manifestações em nada resolvem. Não é assim que se combate. Não vou dizer que também é partindo para pancadaria, não é nada disso. Não vou insuflar ninguém, muito pelo contrário. Mas a luta tem que ser persistente. Como eu sempre falei, de repente uma greve branca, greve geral, todo mundo de braços cruzados, né? Sem caminhões nas estradas, sem os profissionais nos estabelecimentos, todo mundo parado, parar a máquina pública, parar o Brasil. Só assim um governo sente
as pernas balançar. Se a máquina parar de girar, o sistema econômico brasileiro fale. Talvez seja isto que o mandatário atual queira. Só que aí tem uma coisa, se parar ele cai junto. Cai junto. Porque nessas alturas, todos que estão agindo contra a verdadeira democracia não encontrarão espaço suficiente para se esconder em outros países. Porque o mundo continua andando. Investigações estão ocorrendo, principalmente nos Estados Unidos, né? Temos um caso do Carvajal, que ainda pode dar muito o que falar. Temos o caso Felipe Martins em andamento. Existem muitas coisas em andamento ainda. Não se sabe o que vem depois de amanhã. Então, por mais que seja difícil, vamos levantar a cabeça, seguir adiante, continuar lutando, defendendo nossas causas, né? Porque a vida continua, o sol é para todos e o tempo é que resolve tudo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.